Amigos do Grupo Guarani, a nossa equipe de reportagens, como vocês observam, nós estamos aqui na Secretaria de Segurança Pública do município de Pacajus, aqui ao meu lado o secretário GCM Carvalho. Ele que relata pra gente, né? Tivemos as ocorrências, temos boas notícias na questão das ocorrências. Que boas notícias são essas, Zé Filho? Bom dia. Bom dia Chico Neto, bom dia Alex Montenegro, né? Alcia aí, o nosso grande cinegrafista, e a todo o público em geral aí que acompanha a TV Web Guarani. Alex e Chico Neto, né? Devido às ações que a gente vem tomando no município de Pacajus, juntamente com a parceria, né? Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, os resultados eles vêm fluindo, Chico Neto. É muito importante a gente trabalhar em cima de dados, né? Quando você tem os dados, as estatísticas na mão, você tem como ver que o nosso trabalho ele está tendo resultado, né? Queria frisar aqui, né, a parceria que existe hoje realmente entre a Polícia Militar, no nome do Capitão Raures, né? Delegacia de Polícia Civil de Pacajus, no nome do Dr. Chalito, inspetor-chefe Rafael, né? Queria frisar aqui, Chico Neto, essa integração, essa união que é fundamental e importante para os órgãos de segurança pública, para que esses resultados aconteçam. Eu vou passar aqui rapidamente, Chico Neto, aqui o plantão da Guarda Civil Municipal de Pacajus, né? As ocorrências, Chico Neto, elas caíram cerca de 75%, né? Isso mostra que o trabalho vem sendo feito dioturnamente dentro da cidade, e com os dados a gente consegue mostrar que as ocorrências elas vêm diminuindo. Nós tivemos prisão em flagrante realizada pela Guarda Civil, tivemos 2 prisões, Chico Neto, em flagrante delito, 2 elementos armados em uma moto, fazendo assalto, né? Bateu de frente com a viatura, foi feito acompanhamento tático, foi dado voz de comando, os mesmos, Chico Neto, não atenderam, atiraram contra a composição teve que revidar a altura, né? Para poder conter a ação do agressor, que é aquilo que eu falo para meus homens: se é de tombar um guarda meu, que tombe 10 TRN na rua. Eu prefiro 10 TRN morto do que um guarda meu. Então reagiu à abordagem, puxou a arma para a Guarda Civil, só lamento, a gente vai ter que responder à altura. Então, Chico Neto, teve uma troca de tiro, né? Um dos elementos conseguiu escapar, mas o outro foi preso, atuado em flagrante, com a moto roubada, os pertences da vítima e um simulacro de pistola. O outro que fugiu, possivelmente era o que estava com a arma de fogo. Eram 2 armas na ação, mas só foi recuperada, apreendida somente um simulacro de pistola, como vocês podem acompanhar aí nas imagens. Homicídio, Chico Neto, tivemos um homicídio essa semana que passou, né, aqui em Pacajus. Tivemos semana aqui com 5, 6 homicídios. Essa semana um homicídio. A gente sabe que homicídio é difícil, né, de você combater essa questão do homicídio, mas você vê que através do patrulhamento, da saturação em conjunto, né, as ocorrências tendem de cair como vem caindo. Moto roubada, Chico Neto, tivemos 3 motos roubadas. Tivemos 3 motos roubadas em Pacajus. Semana, algum tempo atrás aí, Chico Neto, era 12, 10, 8 motos roubadas, tivemos 3. E motos recuperadas, tivemos 2, quer dizer, roubaram 3, a guarda recuperou 2, né? A abordagem, Chico Neto, que a gente trabalha muito nessa questão da abordagem. A Guarda Civil realizou 117 abordagens em uma semana. Tudo isso, Chico Neto, é fruto dessas abordagens, né? A tropa satisfeita com a gestão, satisfeita com o comando, satisfeita com o secretário, né? Vão para a rua com ânimo lá em cima, e o resultado é esse. 117 abordagens. Assalto, caiu muito os assaltos em Pacajus. Teve semana aqui de eu registrar aqui por dia 14 assaltos. Por dia 14 assaltos. Aqui eu registrei 10 durante a semana toda. Quer dizer, um índice caiu 75%, Chico Neto. Som alto, essa questão do som alto, Chico Neto, que a gente vai até falar já um pouco, essa questão do som alto que está incomodando ali as famílias que estão frequentando a Ubiraçu. Nós tivemos 2 ocorrências de som alto. Desinteligência, 3 ocorrências de desinteligência familiar. Apoio às demais órgãos de segurança, 1 apoio, arma apreendida. Foram 3 armas apreendidas, Chico Neto, em uma semana. 2 simulacros e 1 arma de fogo. Isso mostra o trabalho sério, o trabalho que a Guarda vem realizando dentro do município de Pacajus, com toda eficácia, né? Você vê que a Guarda recuperar 3 armas em uma semana, isso mostra que o trabalho está sendo feito. Tivemos um baleado, um arrombamento e uma operação em conjunto, foram 2 operações em conjunto. Nós passamos na sexta-feira, ali bem próximo à delegacia de polícia, uma movimentação muito intensa. Que movimentação foi essa, Zé? A gente recebemos aqui um convite, né, para participar de uma operação aí na zona rural do município, né? Esse convite essa operação foi desencadeada através do delegado de Polícia Civil, Dr. Chalito, onde as equipes se dirigiu à localidade aqui de Pacajus, zona rural, mais precisamente na Mangabeira,
tentando dar mais sossego para aquela população e tentando capturar uns elementos que vem dando problemas já há bastante tempo aqui no município de Pacajus, principalmente na zona rural. Na operação não foi, né, tivemos apoio do Canil, né? Tivemos apoio do BP Choque também, o apoio do CIOPAE também, e a guarda foi simplesmente para dar o apoio necessário na ocorrência. A ocorrência teve êxito, né? Apreendimos 2 armas de fogo, um elemento também foi apreendido, como vocês podem ver nas imagens, é uma escopeta calibre 12 cano duplo, né? 2 canos, uma garroncha calibre 36, e a operação ela teve sucesso, né? Quero dizer para o pessoal aí da zona rural que o Dr. Chalita está empenhado, né? Não está medindo esforço, juntamente com o capitão Raulus, para tentar dar mais sossego e tranquilidade para o povo da zona rural. Eu te pergunto também, tem outro assunto que chama a atenção, é justamente coibir a poluição sonora, como você bem falou, a questão dos lugares onde as famílias frequentam, através do lazer, Beira Açude, Praia da Lama, enfim. Chico Neto, a gente somos sabedores que paredão de som aqui em Pacajus, o único canto que a gente não permite que eles usem e não estava incomodando seria o Beira Açude. Infelizmente, várias reclamações, várias denúncias, né? A gente recebeu também um ofício do juiz, da juíza, né? Pedindo que a gente coibisse esse tipo de infração. Os donos de barraca lá, alguns estão chiando, porque realmente o paredão ele traz aquela população, traz um movimento maior, mas em compensação a gente está afastando as famílias, né, que quer frequentar aqueles quiosques, quer comer um peixe, quer frequentar ali o Beira Açude, infelizmente está deixando de ir pelo uso absurdo dos paredões de som. Músicas que não condiz com a nossa realidade, músicas com apologia ao crime, com apologia à droga, com música de duplo sentido, e isso está afastando as famílias ali do Complexo Turístico Beira Açude de Pacajus. Diante disso, a gente recebemos as determinações de coibir isso. Foi coibido no primeiro domingo, foi coibido agora domingo agora, e a gente vai dar continuidade não só no Beira Açude, também vamos estender domingo agora para a Praia da Lama, certo, né? Questão de paredão de som, a gente temos uma determinação para coibir. Só é permitido o som dos quiosques, dos donos dos quiosques, os donos de barraca, aquele som ambiente é permitido. Som automotivo, a determinação é coibir, e a gente, junto com a Polícia Militar, estamos coibindo. Meu amigo GCM Carvalho, Pacajus completando 83 anos, que mensagem o comandante deixaria, né, o secretário, melhor, deixaria para a população de Pacajus? Chico Neto, é uma grande satisfação, sabe? Tá nesse carro que eu estou hoje ocupando, né? E na semana que antecede aí ao aniversário de Pacajus, 83 anos, eu queria deixar uma mensagem aí para todos os pacajuenses, que procure ser mais humano, procure ser mais se familiarizar mais com seus entes queridos, que as pessoas procurem fazer o certo, não fazer o errado, e pedir paz, né, Chico Neto? Pedir paz, né? Que todo mundo brinque com como que tem que ser, com alegria, com diversão, para que tudo ocorra em paz. E dizer a todo Pacajus, toda a população pacajuense, que a Secretaria de Segurança Pública está de portas abertas, né, para atender a todos. Vai ter uma festa aí, uma grande festa terça-feira, né, dia 22, as bandas excelentes. Pedir à população que compareça à arena de show, mas que vá com o intuito de brincar. Porque aquelas pessoas que vão com o intuito de criar tumulto, de fazer desordens, eles vão ter outro caminho, porque a segurança está bem reforçada. Vamos ter o policiamento local aqui de Pacajus, vamos ter a cavalaria, vamos ter o BP Choque, vamos ter o batalhão de eventos, vamos ter a guarda civil, vamos ter 50 seguranças particulares para garantir, Chico Neto, o que a festa ela ocorra no mais tranquilidade possível e que dê tudo certo. Vale salientar que ninguém entra dentro da arena de eventos sem ser revistados. Todas as pessoas vão receber busca de armas, bolsa de mulheres, bebida, não é permitido entrar bebida, garrafa de litro, já para evitar algum problema, algum tumulto, alguém quebrar uma garrafa e tentar contra a vida de alguém. Então todas essas demandas a gente está tendo cuidado em ter para que a festa ocorra na mais paz possível, né? Que seja tudo ocorra em paz. Obrigado, secretário. Eu que agradeço, né? Que as portas aqui estão inteiras abertas também para vocês e para toda a imprensa local. Boa semana a todos, e vamos curtir a festa aí no dia 22, terça-feira. A participação do secretário de Segurança Pública do município de Pacajus, GCM Carvalho, conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, com imagens de Lucia Costa, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.